A vida nunca foi feita para ser fácil. Desde o momento em que nascemos, nos deparamos com desafios, perdas e, muitas vezes, a dor parece ser o único companheiro constante. Mas aqui está a grande verdade que poucos têm coragem de encarar. A dor não é algo que deve nos destruir. Ela tem o poder de nos transformar de maneiras que nunca imaginamos. Acredite, a destruição pode ser o início de uma nova força, uma força que vem de dentro, que ninguém mais pode tirar de você. Muitos tentam evitar a dor, negá-la, escondê-la. Mas o verdadeiro estoicismo nos ensina que é justamente no momento em que aceitamos a dor e a enfrentamos com coragem que descobrimos nossa verdadeira força. Não há nada mais poderoso do que uma pessoa que, mesmo tendo sido esmagada pelo peso das dificuldades da vida, se levanta e diz: "Eu sou mais forte do que isso." E se você estiver disposto a encarar a sua própria destruição interna, se estiver pronto para olhar para os seus medos, falhas e fraquezas, então a verdadeira força vai surgir, e ninguém, nunca, poderá quebrar você. O que é a verdadeira força? Não é a resistência física, nem a capacidade de ignorar o sofrimento. A verdadeira força vem da habilidade de olhar para dentro de si mesmo e não se render. Os estoicos acreditavam que somos moldados não pelo que acontece conosco, mas pela maneira como reagimos a isso. O que acontece quando você se vê à beira do abismo? Quando o que você mais temia se materializa diante de seus olhos? O que é que você faz quando sente que tudo ao seu redor está desmoronando? A resposta não está em como evitar a queda, mas em como você se levanta depois dela. Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos, dizia: "Não são as coisas que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas." Isso significa que a maneira como você interpreta a dor, o sofrimento e as dificuldades da vida é o que vai definir quem você se torna. Você pode escolher ser definido pela dor ou pela maneira como superou a dor. A escolha é sua. E a verdade é que quando você encontra força dentro da destruição, você começa a perceber que a dor não é um inimigo, mas um mestre. Ela te ensina sobre quem você realmente é, sobre o que você é capaz de suportar e, principalmente, sobre o que você pode conquistar quando se recusa a ser derrotado. A dor, muitas vezes, nos força a confrontar nossas fraquezas e medos mais profundos. Mas em vez de enfraquecer, isso nos fortalece. Como uma lâmina sendo forjada no fogo, somos moldados e aprimorados pelas adversidades da vida. O sofrimento nos oferece a oportunidade de nos tornarmos mais resilientes, mais sábios e mais conscientes do nosso próprio poder. Quando você olha para dentro de si e encara seus próprios fantasmas, é quando a verdadeira força começa a emergir. Não é uma força externa, mas algo profundo e imutável. Uma força que, quando descoberta, nunca poderá ser tirada de você. A transformação pela dor. A dor, em sua forma mais pura, é um ponto de inflexão. Ela surge de maneira inesperada, violenta, e muitas vezes nos pega despreparados. Quando você se vê diante de uma perda, de uma crise emocional ou de um grande obstáculo, a primeira reação é sempre o pânico, o medo do desconhecido. Parece que o chão desaparece debaixo dos seus pés e o mundo se desintegra ao seu redor. Mas, se você observar com mais atenção, verá que é justamente nesse momento de caos que a verdadeira transformação pode começar. O estoicismo nos ensina que a dor não é um fim, mas um meio. É através dela que descobrimos quem somos de verdade. Quando somos despojados de tudo o que achávamos ser seguro, é aí que começamos a reconstruir nossa identidade. A dor força a nossa mente a sair da zona de conforto e nos empurra para uma jornada interior. E é essa jornada que nos revela o nosso verdadeiro poder. Pense em um metal que é colocado no fogo. Quando ele está incandescente, ele parece frágil, prestes a se desintegrar. Mas é nesse calor extremo que o metal se molda, se fortalece e se torna mais resistente.
Da mesma forma, nós, seres humanos, somos forjados no fogo da adversidade. É quando somos testados pelos maiores desafios da vida que descobrimos a nossa capacidade de resistir, de crescer e até de florescer. Mas aqui está o ponto crucial. Nem todos saem do fogo mais fortes. Muitos se deixam consumir por ele. A diferença está na maneira como encaramos a dor. A pessoa que se vê como vítima da circunstância, que se revolta e se entrega ao sofrimento, se perde na dor. Mas a pessoa que a enfrenta de frente, que a aceita como parte do processo da vida, é a que se eleva. O estoico não vê a dor como algo que deve ser temido ou evitado. Ele a vê como uma oportunidade de se transformar, de aprimorar sua mente e fortalecer sua alma. Sêneca dizia: a dificuldade é a melhor escola de um homem. Quando você se permite aprender com os momentos mais sombrios, você emerge mais sábio, mais centrado, mais em paz consigo mesmo. Superando o medo da perda. O medo da perda é uma das maiores forças que nos impedem de crescer. Quando enfrentamos a dor, muitas vezes temos medo de que ela nos consuma, que nunca mais seremos os mesmos. Esse medo é natural, mas ele também é o maior obstáculo entre você e sua evolução pessoal. O estoico entende que a perda é inevitável. Tudo o que amamos, tudo o que temos, é passageiro. E é justamente essa compreensão que liberta. Imagine a sensação de libertação que vem quando você aceita que a perda não é um fim, mas apenas uma parte do ciclo da vida. Quando você entende isso, você já não tem medo de ser quebrado pela dor. Você já sabe que o fim de algo é apenas o início de algo novo. A destruição que você teme é, na verdade, a oportunidade de renascer. A força interior, que ninguém pode tirar de você. Quando você encontra força dentro da destruição, você cria uma fortaleza interior que ninguém pode destruir. O que é essa fortaleza? Não é um muro de resistência intransponível, mas uma paz profunda que vem de saber que, por mais que as circunstâncias possam mudar, o que você é por dentro permanece inalterado. Você se torna imune ao caos ao seu redor, porque aprendeu a encontrar estabilidade em seu próprio coração. Esse é o verdadeiro poder que o estoicismo nos ensina. A capacidade de manter a tranquilidade interior, não importa o que aconteça externamente. Epicteto afirmava que não são as coisas que nos afligem, mas nossa opinião sobre elas. Quando você muda sua percepção da dor e da adversidade, a dor deixa de ser um inimigo. Ela se torna uma aliada, uma professora que te guia para a evolução. Esse poder interior não é algo que você encontra de fora para dentro, mas sim de dentro para fora. Não importa quantas vezes a vida tente te derrubar, você sempre será capaz de se levantar, mais forte e mais consciente de sua própria grandeza. Porque quando você se encontra na profundidade da destruição e escolhe não se render, você se torna inquebrável. A aceitação como chave da transformação. Aceitar a dor não é algo fácil, mas é a chave para a verdadeira transformação. Quando você finalmente cede à realidade da situação, sem resistência, sem tentar fugir ou negar, você abre um espaço interno para crescer. Isso é difícil, mas necessário. Aceitar que a vida é imprevisível, que as coisas não acontecem como planejamos e que a dor faz parte do processo é a primeira grande lição do estoicismo. O filósofo Marco Aurélio, um dos grandes mestres do estoicismo, dizia: o que está fora de nosso controle não deve nos preocupar. Isso soa simples, mas a profundidade desse pensamento muda tudo. A dor, o sofrimento, as perdas, essas coisas não estão sob nosso controle. O que está sob nosso controle é a nossa resposta a elas. E, em vez de resistir, a verdadeira força vem de aprender a aceitar essas situações como oportunidades de evolução. Aceitar não significa desistir. Significa entender que, embora você não possa controlar o que acontece ao seu redor, pode controlar como reagir.
Quando você aceita a dor, você já começa o processo de cura. Isso cria uma mentalidade de resiliência, que te prepara para qualquer adversidade futura. E é essa mentalidade que te dá a força para continuar, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Transformando a dor em propósito. Quando você aceita a dor, ela perde seu poder de te destruir. Agora você pode usá-la. Use cada dor, cada fracasso, cada desafio como combustível para o seu propósito. Ao invés de se deixar consumir, olhe para esses momentos como trampolins para o seu crescimento. O que você pode aprender com essa situação? O que ela pode te ensinar sobre quem você é, sobre suas crenças, sobre suas fraquezas? Transforme essa energia negativa em uma força construtiva. O estoicismo nos ensina a lidar com a adversidade com sabedoria e a transformar a dor em algo produtivo. A dor não precisa ser uma sentença de derrota. Ela pode ser o catalisador que te impulsiona para a próxima fase da sua vida. Ao ver a dor dessa forma, você começa a ser guiado por um propósito maior, não mais pelos medos e frustrações que surgem a partir das dificuldades. Liberdade. Através da dor, paradoxalmente, é quando você finalmente aceita a dor que você começa a encontrar liberdade. A liberdade não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de escolher como reagir a elas. Quando você deixa de ser prisioneiro das suas emoções e reage com calma, com clareza e com controle, você conquista uma liberdade verdadeira. A dor nos torna livres, porque, ao enfrentá-la de cabeça erguida, aprendemos a não depender mais das circunstâncias externas para nossa paz interior. Você já não é mais refém daquilo que te faz sofrer. Você se torna o mestre de suas emoções, o governante de suas reações. E essa liberdade é o maior presente que a dor pode te oferecer. Quando você a recebe com coragem, com aceitação e com o entendimento de que é ela que molda sua força, você se torna verdadeiramente livre. A vida continua a desafiar você, mas agora você não está mais à mercê desses desafios. Você os encara de frente, sem medo, sabendo que, qualquer que seja o obstáculo, você tem a força interior para superá-lo. A dor como profundidade da existência. O que a dor realmente nos ensina? Além de nos forjar e nos tornar mais fortes, ela nos dá a oportunidade de mergulhar nas profundezas da nossa própria existência. Quando a vida nos desafia ao ponto de nos quebrar, ela também nos oferece uma oportunidade de resgatar aquilo que mais importa. A dor é uma janela para a alma, que nos permite ver além das camadas superficiais e das distrações cotidianas. É nesse estado de vulnerabilidade que encontramos a verdadeira essência de quem somos. Na adversidade, somos forçados a refletir sobre nossos valores, nossas escolhas e, mais importante, nosso propósito. Quando as estruturas externas se desintegram, o que sobra é o que está dentro de você. O estoicismo, com sua visão implacável sobre a natureza efêmera da vida, nos convida a olhar para essas questões fundamentais com honestidade e sem medo. Ao fazer isso, não apenas superamos a dor, mas também evoluímos para versões mais autênticas e conscientes de nós mesmos. As dificuldades nos forçam a confrontar aquilo que muitas vezes evitamos ver: nossa fragilidade, nossos medos mais profundos, nossa finitude. Mas, ao aceitá-los e enfrentá-los de cabeça erguida, adquirimos uma clareza que nunca teríamos alcançado em tempos de facilidade. O que parecia ser um fardo se torna uma fonte de sabedoria, um portal para uma compreensão mais profunda da vida. O desafio de viver sem medo da dor. Viver sem medo da dor é uma das maiores lições que o estoicismo pode nos ensinar. Muitas vezes, nossa mente tenta nos proteger, criando barreiras contra aquilo que ela considera perigoso, o sofrimento. Mas, na verdade, o medo da dor é o que nos mantém presos. Ele nos impede de tomar decisões corajosas, de nos arriscar em busca do que realmente importa,
de nos entregarmos ao momento presente sem hesitação. Imagine viver sem o constante medo de sofrer, de falhar, de ser ferido. Como seria a sua vida se, em vez de evitar a dor, você a encarasse de frente, com a confiança de que ela é apenas um caminho para o crescimento? Isso não significa buscar o sofrimento, mas sim estar preparado para aceitá-lo quando ele chegar, sabendo que você tem as ferramentas para lidar com ele. A coragem de enfrentar a dor de peito aberto é o que nos torna inquebráveis. Quando você se liberta do medo de sofrer, você se liberta para viver plenamente, para buscar o que é realmente significativo. O medo da dor cria barreiras invisíveis que limitam nosso potencial. Ele nos impede de arriscar, de nos entregar ao desconhecido, de explorar novas possibilidades. No entanto, quando você adota a perspectiva estoica, vê a dor como um aliado, não um inimigo. Em vez de fugir dela, você a integra como parte de sua jornada. Assim, o medo começa a desaparecer e a verdadeira liberdade se revela. A resiliência. Como um processo contínuo. Resiliência não é um estado estático. Não se trata de ser forte de uma vez por todas e depois se manter imune às dificuldades da vida. A verdadeira resiliência é um processo contínuo, uma prática diária de se reerguer, aprender e crescer. Ela não surge de uma única experiência de sofrimento, mas de uma série de pequenos e grandes desafios que você encontra ao longo da vida. A cada dificuldade que enfrentamos, temos a chance de nos fortalecer. Cada vez que decidimos não sucumbir à dor, mas usá-la como combustível para nossa evolução, damos um passo em direção à nossa verdadeira potência. A resiliência é construída, não em momentos de facilidade, mas nos momentos em que escolhemos não desistir, em que nos recusamos a ser definidos pela nossa dor. O estoico não é aquele que nunca cai, mas sim aquele que, sempre que cai, se levanta mais forte. Ele sabe que a vida não é sobre evitar quedas, mas sobre aprender a se levantar de cada uma delas. E no processo, ele se torna mais sábio, mais forte, mais imperturbável diante das adversidades. A paz que vem com a aceitação da dor. Finalmente, existe uma paz que vem com a aceitação incondicional da dor. Não é uma paz que negue a realidade do sofrimento, mas uma paz que vem da compreensão profunda de que a dor faz parte do grande ciclo da vida. Essa paz não está em fugir da dor, mas em aceitá-la como uma das maiores fontes de crescimento. Ao aceitar que não podemos controlar tudo, que a dor vai fazer parte do caminho, nos tornamos mais serenos. A verdadeira paz não é a ausência de dificuldades, mas a tranquilidade que vem ao perceber que, não importa o que aconteça, temos o poder de escolher como reagir. Ao abraçar a dor, você libera o peso de resistir e, finalmente, encontra a liberdade de viver sem medo, sem a necessidade de controlar tudo, mas com a confiança de que você pode lidar com qualquer coisa que a vida traga. A jornada da transformação. E agora, o que você vai fazer com a sua dor? Agora que você compreende que a dor, longe de ser um inimigo, é uma aliada, uma força moldadora, o que vai fazer com ela? Vai continuar temendo a dor ou vai usá-la como uma chave para sua liberdade e crescimento? O que você faz com o sofrimento que entra na sua vida é o que define quem você se torna. Eu quero que você se pergunte, neste exato momento, eu estou pronto para usar a dor como uma ferramenta de transformação? Estou disposto a enfrentar o que me desafia e deixar a adversidade me moldar em alguém mais forte e mais sábio? Não se esqueça, cada cicatriz que carregamos não é um sinal de fraqueza, mas de superação. A dor nos ensina o que somos realmente capazes de suportar, mas, acima de tudo, ela nos dá a oportunidade de nos reinventarmos. Então, qual será a sua escolha? Gostou do que ouviu? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado e como tem lidado com elas? Compartilhe nos comentários abaixo.
Quero saber como você encara a dor e a adversidade. Vamos juntos aprender com os desafios que a vida nos apresenta. Não deixe de compartilhar suas experiências, seus pensamentos e, principalmente, seu poder de superação. Porque você não está sozinho nessa jornada. Estamos todos juntos na busca pela nossa força interior.